Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez com outro gestor de grande monta aqui, um outro convidado que nós trouxemos. Hoje estamos aqui com o Paulo Silvestre, um novo amigo que está aqui para contar a sua história. É com você, Paulo. Obrigado, André. Tudo bem? E, bom, minha história, não, ela começa, vai puxar um pouco aí, né? O pessoal fala, nossa, é muito velho esse cara, não? Eu acho que vale a pena dizer que eu estou online desde 1987, não? Eu não sou tão velho assim, eu estava iniciando a minha adolescência nessa época, mas eu tive aí a sorte, não, de que na época um primo meu era engenheiro da Telebrás, e eles estavam testando o primeiro sistema aí de uma rede online no Brasil, uma coisa extremamente primitiva, não? Chamava Projeto Ciranda, que nada parecido com o que a gente tem hoje, não era um negócio que você se conectava lá e ficava preso em um cercadinho digital que tinha alguns serviços ali já, não? Em tempos pré-internet, ou pelo menos pré-internet comercial, não, em 87, eram muito úteis, não? Tinha negócio para você, tinha fóruns de discussão, tinha negócio para você trocar arquivos, veja, tinha notícias online, não, nada parecido com o que a gente tem hoje, não, que era basicamente um clipping que alguém da própria Telebrás fazia lá e colocava para as pessoas lerem, e tinha uma sala de bate-papo, não? E eu entrei naquilo e eu achei, para alguém que estava entrando na adolescência, não, achei uma experiência absolutamente transcendental, eu poder digitar alguma coisa e a pessoa responder na mesma hora, mesmo estando em outra cidade, não? E em tempos de WhatsApp é meio ridículo dizer isso, mas em 87, uma época que as pessoas não sabiam nem direito o que era um computador e para que servia, não? Aquilo era praticamente bruxaria, não? E fiquei muito impactado com aquela experiência e decidi que eu não sabia bem o que era aquilo, mas que eu nunca mais queria sair daquele lugar. Tanto que depois eu fiz primeiro uma faculdade de engenharia e depois eu fui fazer jornalismo, mas já quando eu já estava no mercado há muitos anos, não? E coisas da vida, não? Apesar de ter feito primeiro engenharia, meu primeiro emprego foi como jornalista, não? Eu era repórter da Folha de São Paulo e em 1995 eu era repórter de ciência e a internet comercial tinha acabado de ser liberada no país, né? E quem escrevia sobre a internet nessa época não era nem um caderno de informática ainda, né? Um caderno de ciência, porque estava tão longe ainda do cidadão comum e das empresas, né, que estava na esfera dos cientistas ainda. Ou seja, era eu que escrevia sobre a internet na Folha, né? E eu me lembro que em janeiro de 95 eu cheguei para o meu editor e falei, poxa, por que a gente não coloca a Folha na internet? Esse negócio vai ser legal algum dia, né? Ele achou a ideia super interessante, a gente foi conversar com o Otávio Frias Filho, que era o dono do jornal, o diretor de redação, né? E ele não entendia o que era isso, né? Tanto que ele demorou 4 meses para aceitar que a gente colocasse a Folha na internet. Aí quando ele finalmente aceitou, né, e eu comecei a fazer as pesquisas, porque não tinha informação, não tinha literatura, não tinha nada, não era poucas coisas que a própria internet primitiva já oferecia, né? E aí, no dia 9 de julho de 95, a Folha de São Paulo entrou no ar, né, com a Folha Web, que era uma coisa super embrionária, mas enfim, era o começo de tudo, né? E essa experiência depois, inclusive, se transformou depois de 10 meses, 9 meses, se transformou no universo online que nós temos até hoje, né? E como são as coisas, né? Eu me lembro que depois de alguns meses fazendo, lá em 95 ainda, fazendo a jornada dupla, porque eu continuei fechando o jornal e depois eu ia fazer a internet, né? Eu falei, puxa vida, eu quero só fazer a internet. Daí eu pedi, né, para sair do jornal e os meus colegas, os outros jornalistas, vinham para mim falar, você é maluco? Você tem uma carreira brilhante que você está construindo aqui no jornal, você vai jogar isso fora para fazer esse negócio de internet? Isso é uma bobagem, ano que vem ninguém mais vai falar de internet. Isso faz 100 anos, né? Faz 20, vai fazer 28 anos ainda. Mas esse foi o começo de tudo, não? Assim, começou a minha jornada como desenvolvedor de produtos digitais, porque depois aquela experiência embrionária virou o universo online, não? E lá aí a coisa ficou um pouco mais séria. Eu era responsável por alguns canais e também pelo desenvolvimento de produtos. E, de fato, cumprindo aquela promessa que eu tinha feito a mim mesmo lá na adolescência, eu nunca mais saí dessa vida de desenvolvimento de produtos digitais, não. E mais recentemente, aí, não, há alguns anos já,
Tem também a carreira como consultor, né? Como professor também tem um lado acadêmico aí, né? Então hoje eu tenho três pernas assim, né? Continuo atuando como jornalista, não, sou articulista do Estadão, e sou professor da PUC e do Mackenzie, nessa área de transformação digital, de experiência do cliente e de mídia, e, e sou consultor também, não, desses mesmos assuntos. Não. Então, bem brevemente, não, essa é a minha trajetória profissional. Aí, não. Muito bacana, né? É legal a gente fazer esse bate-papo mesmo, de tão pouco tempo, né? Como foi esse processo não seria nenhuma transformação, é a revolução realmente, né, Paulo? Uma revolução. E nós passamos aqui, nós temos aí uns 40 e poucos aí, né? A gente de estudar era diferente, o acesso à comunicação, a leitura, tudo era muito incipiente. Para trazer aqui um exemplo assim de uma coisa bacana que eu vivi durante esses anos, eu tinha um acervo. Só um minutinho, Paulo, só um minutinho. Sim. Voltei, eu acabei esquecendo o apartamento trancado aqui, o pessoal chegou. Ah, tudo bem. Então, eu tinha, quando jovem assim, eu tinha um acervo de fitas de cassete, Uhum. e eu sou São Paulino, né? E a gente, naquela aula, nos áureos tempos do São Paulo, a gente gravava todas as finais tal, né? E como é hoje, né? Hoje eu tenho esse acervo guardado aqui, um armário todo guardado, e hoje você acessa qualquer YouTube aí, você digita, você assiste tudo que você É imagina. verdade, né? Não precisa mais. Como a gente. Eu iniciei a faculdade de Direito em 2001, né? Daí parei, fiz um ano e meio só e retornei agora em 2017. Como também foi outra revolução, porque a gente entrava na faculdade e caçava os livros lá para poder estudar o direito, né? E hoje eu não comprei um livro de direito durante os outros 4 anos. Era outra realidade também, né? Tudo que a gente viveu dentro desse processo de transformação digital, né, Paulo? E foram várias revoluções de lá para cá, né? A gente estava falando aí do surgimento da web, não, lá em 90. A web comercial ela foi liberada no final de 94, não? E foi uma revolução no sentido de que você tinha acesso, não, teoricamente, a uma quantidade enorme de conteúdos, não? Bastava você abrir o seu navegador e dizer para onde você queria ir. E tinha-se uma ilusão na época de que a internet iria democratizar a publicação de conteúdos, o que de certa forma aconteceu, não? E talvez até nos primeiros 5, 10 anos no máximo, não, você tinha realmente pessoas pequenas, ou empresas pequenas em pé de igualdade com os grandes players aí de conteúdo, não. Infelizmente, isso logo se demonstrou que não ia ficar, não ia durar, não. E surgiram aí outros grandes nomes aí, não, que subverteram o mercado, como o próprio Google, o Facebook, as redes sociais aí, né, ocupando até o espaço dos grandes players de mídia, não. Mas a gente teve muitas outras revoluções. A primeira aí, não, da própria web, não. Depois a gente teve as redes sociais, né? E quem se lembra aí do Orkut, não? Mas antes do Orkut mesmo teve MySpace, Friendster, os negócios mais pré-históricos que nem chegaram direito no Brasil. No Brasil, o Orkut foi realmente a primeira grande rede, né? E os smartphones, né? Que foi uma coisa absolutamente revolucionária, porque eu acho que se nós somos do que nós somos hoje, não se deve por conta do lançamento, não dos smartphones primitivos lá, tipo Palm Tree, lá dos anos 2000, mas do iPhone mesmo, em 2007, certamente foi uma coisa que revolucionou o mundo, depois todos os Androids que vieram na esteira dele, né? Porque agora a gente está conectado o tempo inteiro, não? A gente não desconecta nunca, não? E uma coisa que antes a gente ia atrás das informações, ia atrás dos serviços, ia atrás de seja lá o que a gente precisasse, né? Hoje tudo vem atrás da gente, né? As notificações aí são uma loucura, né? Agora, isso certamente facilitou muito a nossa vida. Você estava falando aí da questão dos livros ou das fitas cassete, né?
Eu me lembro que no começo da minha carreira, se eu quisesse, eu estava dentro da folha, do jornal, estava fisicamente no prédio, e se eu quisesse fazer uma citação ao próprio jornal, eu tinha que sair da redação e ir para o outro andar, onde ficava a biblioteca, lá em hemeroteca, pegar aquelas gavetas ou aquelas fichinhas, tipo de biblioteca, procurar onde que estava aquilo lá, e ia nos microfilmes, pegava, hoje as pessoas nem sabem o que é microfilme, né? Colocava na máquina aquele microfilme, rodava, ficava procurando até chegar na página, daí eu anotava o que estava escrito lá. As máquinas mais modernas até você podia imprimir o trecho, não? Mas era um processo que para fazer uma citação de alguma coisa que saiu no próprio jornal, estando dentro do jornal, demorava uma hora, não? E é absurdo pensar isso hoje, não? Hoje, onde você estiver, né, a qualquer hora do dia, da noite, você consegue ter acesso a qualquer informação virtualmente, né? E instantaneamente, né? Então, o ganho de produtividade aí é enorme, né? Mudou a maneira como a gente faz de tudo, como você falou, né? E a parte ruim também, né? A gente ficou muito ansioso, a gente ficou muito intolerante, né? Essa é a parte ruim da coisa, né? Mas todo bônus tem seu ônus também, né? Acho que dentro dessa pílula da pílula azul e a pílula vermelha, né? A gente Uhum. brinca agora, entre o bônus e o ônus. Um outro ponto que eu vejo assim é a questão da memória, né? Antes, nós, assim, que líamos sempre, criávamos um vocabulário muito vasto. Essa geração que está entrando agora no mercado, que acaba tendo tudo muito fácil, muito simples, né? Acaba não desenvolvendo a memória, capacidade de memorização de informações, de busca, de conteúdo, né, de Uhum. vocabulário, de conversa, de dialogação. Então eles são muito sucintos, muito objetivos, cortam, né, as palavras, e nós que viemos de outra geração é difícil até entender às vezes, né, essa concepção, né? É Você como verdade. um comunicador, você deve ter já está passando por isso já, né? Passa muito tempo, né? A língua, eu sou um defensor da língua viva, não acho que a língua está em constante transformação. O que não quer dizer que você possa atropelar, não, as regras básicas, não, porque a pessoa fala, mas para que serve pontuação? Já ouvi muito isso. Não serve para nada a pontuação. Fala, cara, se você não souber pontuar, você não consegue passar a informação que você quer, não. Quando você está escrevendo, não, pontuar a vírgula, ponto e por aí vai, não. Essas coisas não são perfumarias, né? Não é só para atrapalhar a sua escrita, muito pelo contrário, é a ferramenta que você tem à sua disposição para passar a sua mensagem. E quem é comunicador sabe que quanta diferença faz uma vírgula, não? Você pode mudar completamente aí a compreensão da frase se você deixa uma vírgula de fora, não? Mas muitas coisas mudaram também, até na estrutura frasal, questão ortográfica, como as palavras se escrevem, não? As abreviações cada vez mais comuns, não? Mas eu acho que o que me preocupa mais mesmo é a piora no vocabulário das pessoas, né? Porque a pessoa fala, a pessoa está lendo menos, né? Isso é mentira, não? Eu acho que a gente nunca leu tanto. A gente lê muito hoje, muito mesmo. A questão é o que nós lemos, não? A qualidade do que a gente lê, não? E isso daí piorou muito, não é nenhum saudosismo. A verdade é que a gente deixa de ler livros de autores consagrados para passar o dia no TikTok aí, não? Então você não pode esperar, não, enfim, que o nível aí não intelectual ou pelo menos aí ortográfico gramatical melhore com isso. As pessoas precisam ler coisas de uma qualidade melhor. Não tem mágica, né? Tudo é igual ir na academia. Você tem tudo é treino, né? Realmente a gente tem que treinar para poder evoluir, aumentar, né, o vocabulário, tudo. O nosso ensejamento de, por exemplo, quando você está construindo uma nova língua, né? Nós somos oriundos do Brasil, português, tal, vai para a Itália, vai para os Estados Unidos. A gente tem que ler cada vez mais, né, as literaturas desses países para conseguir um vocabulário maior para poder chega no país você se comunica, né? Mas Sim, para você poder mesmo desenvolver lá um poder de argumentação, no trabalho do dia a dia lá, você precisa ter um vocabulário um pouco mais vasto para poder
né, subir de cargo, né, não ser um mero espectador lá do que está acontecendo lá, né? Acho que essa atividade da leitura, não, de uma boa leitura, mais do que vocabulário, não, isso ajuda você a fazer as conexões neurais certas. Você efetivamente pensa melhor dessa maneira, quando você lê um material de qualidade. Pode ser mesmo jornalismo de qualidade, não estou falando que você tem que ler grandes romances clássicos, eu acho que também vale a pena, tá? Mas o que não dá é para ficar só naquela coisa muito rasa, assim, né? Que o pessoal não arranha, não arranha nem o verniz superior, não. A gente precisa se aprofundar um pouco mais, não? Mas você estava mencionando antes a questão da memorização, que as pessoas memorizam menos coisas também, não? Você falou isso, eu lembrei até de um estudo de uma, se não me engano, é da Faculdade de Psicologia da Universidade de Colômbia. Era de Colômbia, mas eu não lembro qual era a faculdade. Essa é a psicologia de uma pesquisadora chamada Betsy Sparrow. E é um estudo que já tem uns 15 anos. E ela fez justamente uma avaliação, né, de quais são os impactos fisiológicos no nosso cérebro causados pelo Google. Não? E é muito, muito interessante essa pesquisa dela, porque ela concluiu duas coisas. Uma é que efetivamente a gente memoriza muito menos coisas hoje. E um exemplo, assim, que qualquer um aqui, pelo menos qualquer um que tenha mais do que 30 anos, né, pode fazer, é tentar perceber quantos números de telefone você sabe de cabeça hoje. Que a gente, às vezes, mal lembra o nosso próprio número. Não? A gente vai saber, você sabe quantos números de telefone de cabeça hoje? Uns 5? A gente não sabe nem, às vezes, das pessoas que moram com a gente. Não? Mas se eu fizesse essa pergunta há 15 anos atrás, você saberia uns 50, inclusive da pizzaria, né? Por quê? Porque você precisava lembrar do número para entrar em contato com essa pessoa, com essa empresa. E hoje, com as redes sociais e com o celular, você não precisa nem ler, né? Você clica ali na foto ou no logo, você clica e, então, na verdade, o seu cérebro, ele abre espaço, né? Essa informação não precisa ser mais memorizada, então nós realmente memorizamos muito menos coisas hoje. Por outro lado, ela concluiu também que nós nos tornamos exímios buscadores. A gente hoje tem mecanismos neurológicos, e ela não falando só de Google, tá? De encontrar soluções para qualquer problema. Então, como eu falei, tem todo o ônus tem o bônus e vice-versa, né? A gente memoriza menos, mas a gente hoje consegue criar mecanismos de solução de problemas mais eficientes. Você estava falando aí, eu lembrei desse estudo aí. Realmente tem, dentro desse desenvolvimento, né, um vídeo que eu gravei esses dias com um amigo doutor em ciência da computação, ele estava comentando a respeito do chat GPT, né, e as discussões que vieram à tona no campo ali dos professores, né, comentando a respeito de que, agora a gente vai ter que criar mecanismo para o aluno não colar, não fazer o plágio, não fazer a cola dos arquivos e tal. E daí ele foi bem claro, assim, a postura dele. Ele falou assim, ó, se o aluno usar a ferramenta para copiar, ele não está aprendendo a usar a ferramenta da forma que ela está aí para nos auxiliar. Então, azar o dele. Né? Então, aquela percepção de que a gente tem uma ferramenta que pode ajudar bastante, né? Mas, como toda e qualquer ferramenta, se usada por mal, ela não vai obter o êxito que realmente foi desejado, né? E desde que o chat GPT foi lançado, no dia 30 de novembro, na PUC, no Mackenzie, e eu sei como em outras universidades esse debate está intenso, não? O que será, não? Como que a gente vai dar os trabalhos, não? E a verdade é que se você continuar pedindo, não, isso vale desde o ensino fundamental até a pós-graduação, se você continuar pedindo a entrega de trabalhos assim, que é a produção de texto, você pode ter um problema mesmo aí de ser capaz de avaliar o seu aluno, o seu estudante, porque ele vai usar essa ferramenta, né? E a ferramenta vai produzir textos, não se duvidar, textos melhores até do que ele seria capaz de fazer, né? Então, o desafio aí que se coloca, né, diante dos professores é que eles encontrem
outros mecanismos de avaliação, né? Os cursos que eu dou, que já começaram nesse ano, eu tô incluindo o chat GPT para ser usado durante as aulas, quase como se fosse um consultor para os alunos, para que eles façam as perguntas certas, não, durante a aula, para que eles tirem as conclusões deles a partir da informação que a ferramenta traz. Porque eu acho que o grande desafio agora passa a ser fazer as perguntas certas, que eu tenho, enfim, estou pesquisando muito, e muito mesmo, sobre o chat GPT, desde que ele foi lançado, não? E está muito, muito claro para mim, não, que talvez a grande conclusão aí, e talvez a grande armadilha dessa ferramenta, é que ela não tem compromisso nenhum com a verdade. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que ela deliberadamente mente para você, não. Só que se você fizer uma pergunta ruim, uma pergunta enviesada, uma pergunta que já na pergunta você coloca uma informação errada e pede para ele justificar aquilo, ele vai justificar. Não importa assim, se a informação da pergunta é errada, não. Eu até brinco, ele é uma ferramenta puxa-saco, não? Ele vai tentar entregar exatamente o que você está pedindo. Se você está pedindo um negócio ruim, ele vai dar uma ótima resposta ruim. Então, o grande desafio que se coloca aí para quem usa a ferramenta é aprender a fazer as perguntas certas, né? E isso é alguma coisa que a gente precisa aprender, né? Por isso que eu estou colocando isso, inclusive, nas aulas, porque ah, essa, essa ferramenta, talvez não essa especificamente, o ChatGPT, mas a inteligência artificial generativa, tem o Bard agora também aí do Google, que ele lançou, não? Eu acho que isso daí é uma ferramenta realmente disruptiva que veio para ficar, não? Eu me lembro, eu estava até lembrando esses dias, justamente por causa do chat GPT, não, que lá no ano 2000, eu cheguei para os meus colegas e falei, eu me lembro assim, não sei como que me veio na cabeça isso. Eu cheguei para eles e falei, cara, saiu um negócio novo que vocês precisam usar, um negócio chamado Google. Vocês têm que usar esse negócio, porque já tinha buscadores na época, né? Tinha o Alta Vista, tinha o Yahoo, né? KD. Eles eram muito toscos comparado com o que nós temos de buscador hoje, né? E eu falei, não, mas saiu um negócio novo aí, que é o Google, que vocês precisam usar, que isso daí realmente... Eu acho que a gente está nesse momento de novo, né? Como eu falei, a gente tem várias revoluções nesses anos todos, né? E eu acho que a gente está no momento aí, no limiar aí, não, né? De uma nova revolução, que é da inteligência artificial generativa, que está apontando aí, né? Desde o ano passado, e ela cresce exponencialmente, né? Sim, eu vejo assim, ó, quanto mais a monta sobe, né, o sarrafo sobe, eu acho que cabe também evoluir o contexto, né, das pessoas, né, Paulo? Eu vi que a ideia é colocar dentro da sala de aula. Muitas vezes, né, na hora que você estava dialogando aí, eu me veio a algumas observações que às vezes a gente assiste um programa de jornalismo e tal, e daí vem um jornalista e faz aquela pergunta assim, viu, mas realmente o céu é azul? Eu falo, puxa vida, mas ele estudou para fazer essa pergunta, né? E a minha esposa é bem crítica, assim, nas colocações dela, ela é bem inteligente, ela fala assim, eu não acredito que para ele estar ali, ele não é aluno de instituições fracas, ele é um aluno de grandes instituições, de faculdades fortes, e ele chegar ali com tempo, um embasamento, preparo, né, e chegar e fazer uma pergunta como essa, tão óbvia, ou ele está trazendo a realidade para o chão, né, como diz na indústria, no chão de fábrica, ou ele realmente não está preparado para aquilo, né? Precisa ver qual é a situação, e às vezes os colegas aí, eles estão jogados aí para entrevistas de temas que eles não têm o menor conhecimento e sem tempo nenhum para se preparar, né? Porque o jornalista, ele é um especialista em coisa nenhuma, não? Ele é um generalista, não? Ele é um sujeito preparado para fazer boas perguntas, não? Que ajudem aí a se aproximar da verdade, porque a verdade absoluta é uma questão filosófica, não? Sim. Verdade absoluta, salvo as leis da física, isso não existe, não? Então, existem técnicas para você se aproximar, não, da verdade absoluta. Agora, para isso, é preciso de tempo e de preparo, né?
E a verdade seja dita, não, no cotidiano, às vezes, não tem nenhum e nem outro. E às vezes saem umas bobagens mesmo aí desse jeito, por causa disso daí, não? Show de bola. Paulo, agradecer aí seu tempo, Opa, muito agregador. Já estender novos convites para a gente, sempre que o senhor tiver disponibilidade aí, uma conversa muito agradável, muito salutar, um conhecimento vasto, né, mesmo sendo jovem, né, como eu, a gente viveu esse processo de transformação como um todo, né, da era digital aí acompanhando e esse processo de comunicação eu acho muito interessante, porque realmente esse processo de se fazer entender que é o grande uhum. diferenciador, né? Passar informação é uma coisa, agora se comunicar é outra coisa bem diferente, né? É verdade. Informação, você entra no Google, agora no chat GPT, ela está lá. Não? A questão é como transformar informação em conhecimento, não? E extrair valor disso daí. Não? Acho que isso daí é o que diferencia aí, não, um bom profissional de um mau profissional, em todas as áreas, aliás. Não? Informação tem um monte aí. Não? Acho que o desafio dessa geração aí é resgatar, não. Em algum momento isso se perdeu, não, o valor do conhecimento, não, e a gente precisa reencontrar esse caminho aí de alguma maneira. E a educação está no centro disso daí, certamente, não? Porque hoje a educação está muito maltratada. Eu digo isso como professor. Sim, realmente a gente tenta com esses projetos em paralelo aí tentar agregar valor, porque realmente nós que viemos, né, fomos os alunos, sentamos na cadeira, tudo, e hoje tentamos passar todo esse recado que a gente conheceu. É interessante que às vezes até de uma forma gratuita as pessoas não se interessam, né, Paulo? Uhum. É um outro mundo realmente que a gente precisa trazer, a gente precisa, nós formadores de opinião temos que nos unir, tudo para poder realmente fazer o fomento novamente, né? Trazer o conhecimento para os nossos filhos, para nossas gerações mais novas, porque é só com a educação que o país vai crescer, né? É isso mesmo. O país e cada um de nós individualmente, né? Essa aqui é a beleza da coisa, né? Quando cada um cresce e do jeito correto, né? Todo mundo cresce junto. Sim. Obrigado pelo seu Obrigado a tempo, você. seu empreendimento aí, e parabéns pelo sucesso aí. Realmente a gente fica muito feliz em ter o senhor no nosso canal aí. Tá bom, mas Obrigadão. senhor não, tá? Senhor não. Obrigadão. Falou, obrigado você, André. Até mais. Tchau, tchau.